Oi galera, mais uma vez aqui, Thiago Veloso, Misticide. Eu vim falar sobre a minha opinião no que se refere ao uso de máscara. Ah, Me perguntaram sobre a questão do uso das máscaras, se é necessário, se não é. Eu diria que é o seguinte, a máscara quando você usa, aquela branca, ela não impede a entrada do vírus se ele já estiver no ar. Mas se vier uma gotícula direto, e barra. O maior problema O maior problema a respeito do contágio não é o uso ou não uso da máscara. São as mãos que as pessoas não costumam higienizar. E toda hora elas coçam o olho, coçam o nariz, com a boca. E se as mãos estiverem sujas, elas pegam numa superfície que tem o vírus e pegam no olho e pegou. Então, o maior cuidado é a questão da higiene das mãos, tá bom? A distância social e a higiene das mãos. É evidente que a gente tem acesso livre ao portal do Ministério da Saúde, só que sim, às vezes a gente dá uma atenção de uma maneira que a gente não compreende o porquê. Talvez o mais importante do que usar é saber como usar, o porquê e tal. Porque, por exemplo, não adianta nós, profissionais da área da saúde, usarmos a máscara e usarmos de forma errada. Então, talvez cabe uma pergunta. Quando a gente usa máscara e não tem ninguém suspeito ao nosso redor, aí vamos lá, vamos pensar. Se não tem ninguém suspeito, a gente usa máscara, nós profissionais, como os técnicos, por exemplo. Por que a gente usa? Se tá falando lá que quando não se tem suspeitos, não precisa usar. Então por que a gente usa? Por que os pacientes que não são suspeitos não usam? Então vamos entender um pouquinho a diferença das coisas dentro de uma noção, dentro de um bom entendimento, do bom senso. Então vai lá a minha opinião a respeito disso. É assim, quando você usa máscara, você tem que ver se você está evitando você ser o possível transmissor ou você faz com que o seu paciente evite com que ele mesmo seja um possível transmissor. Se você usa para você se proteger ou se o paciente usa para se proteger. Então, porque se a gente estiver usando a máscara para se proteger, é evidente que essa máscara cirúrgica, essa máscara branca, ela não serve. Se tiver partículas no ar, ela não vai servir. Então a ideia primária do uso dessa máscara branca é evitar o acesso direto com as gotículas. Nesse caso, convém sim o paciente usar, porque se ele tosse, as gotículas que saem da boca dele, evidentemente, são barradas primariamente pela máscara. E a gente não tem que esperar que ele coloque o braço, porque na maioria das vezes a gente sabe que ele não vai colocar. Então, e se a gente parar para pensar bem, essa ideia de colocar o braço vaza para cima e para baixo a forma aérea, a forma que flutua. Então, se tiver algo abafando o rosto, é evidente que não vai ficar aéreo. E se ficar, vai ser uma quantidade muito menor. Então vamos pensar e refletir a respeito do porquê mesmo usar a máscara. Porque se a gente estiver usando, repito, se a gente estiver usando para se proteger, está falho. Agora, se ambos usam, aí melhora o quadro, melhora o jogo. Porque tanto quem emite as gotículas, assim como eu estou emitindo agora na hora da fala, quem emite as gotículas barra elas na máscara. Ah, mas a máscara fica úmida, tem que trocar de 2 em 2 horas. Bom, vamos usar o bom senso da economicidade, porque se todo mundo fizer, a gente sabe que, como todos os especialistas por aí falam, acabariam as máscaras. E talvez esse aí é o maior problema. Acabariam mesmo, eu sei que acabariam. Então vamos usar dentro da forma da economicidade. A gente usa quando tiver proximidade um do outro, ou quando for fazer procedimento. Talvez aquela máscara branca que molha dentro de 2 horas,
que umedece dentro de 2 horas, ela não precisa umedecer dentro de 2 horas, porque você só vai usar no procedimento, no acesso, no contato. Tá ok? Agora, se tiver uma pessoa suspeita, aí sim, ela deve ter um incômodo de ficar usando o tempo todo. Agora, se tiver uma pessoa confirmada, aí os procedimentos vocês podem ir lá e conferir como é que eles fazem para os casos confirmados. Não cabe a mim aqui dizer o que é. Agora, a minha sugestão, especificamente para a galera aí que estão trabalhando igual a mim, como técnicos em enfermagem, e os cuidadores, que possam, no ato de usar, não precisa você ficar usando o tempo todo, o dia inteiro, se você não tem suspeita, claro, mas quando você vai se aproximar do paciente, você coloca. E você não custa nada colocar nele também. Porque se ele falar, vai emitir gotículas. Se ele espirrar ou se tossir, vai sair aquele jatinho. E aí, como é que fica? É melhor que ele tivesse com a máscara dele. A menos que ele seja super consciente, super orientado. Então, nesse caso aí, a interpretação de consciente é de consciência do barreiramento, né? Quem faz esse barreiramento, né? Tá na dúvida de quem faz? Coloca. Aconselho super a fazer esse procedimento sim. E venhamos e convenhamos, a gente tem a ideia de que realmente é necessário. Tá ok? Então um abraço a todo mundo aí. Fica a minha opinião a respeito do uso de máscaras.